CPFL Paulista reforça medidas de segurança com a rede elétrica durante o período de carnaval. A Fundação Municipal para Educação Comunitária de Campinas, a FUMEC, realiza a 13ª edição da campanha Fevereiro Violeta, pela superação do analfabetismo na cidade. Câmara aprova em segunda discussão e votação durante a terceira reunião ordinária do ano projeto de lei de autoria do Executivo sobre reservas de vagas para concursos públicos em Campinas. No Giro Ambiental, entenda o que é a piracema e por que é proibido pescar neste período. Olá, boa tarde. Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Tem acontecido em Campinas, em praticamente todas as cidades do Brasil, a festa do carnaval, com milhares de blocos pelas ruas. Mas é preciso ficar atento com a segurança e a rede elétrica. Por isso, o repórter Felipe Gomes, da CPFL, a empresa que transmite e distribui a energia elétrica aqui na cidade, vai nos trazer informações e dicas importantes para um carnaval sem acidentes. Seja bem-vindo e boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Gabriel. Estamos aí nos dias que antecedem o Carnaval, evento que reúne foliões por toda a cidade. Mas, durante a folia, é necessário tomar alguns cuidados. E pensando nisso, a CPFL Paulista reforça orientações de segurança com a rede elétrica. E eles lançaram a campanha Guardião da Vida, que reforça aí as orientações para conscientização de foliões e organizadores de evento. E eu estou aqui com o consultor de relacionamento da CPFL, Fernando Amaral, que vai nos explicar um pouco sobre essa campanha. Fernando, quais são os principais riscos envolvendo a rede elétrica durante esse período de carnaval? Gabriel, Felipe, acho que é fundamental essa campanha, né? Trazer para quem está assistindo aqui a TV Câmara não só a alegria da festa do Carnaval, mas também o cuidado, a preocupação, né? Nós da CPFL fazemos um trabalho com a Secretaria de Cultura de todos os municípios, por exemplo, em Campinas, a gente identifica onde é os pontos de festa, onde vai passar um trio elétrico, faz orientação do melhor local para colocar o seu trio elétrico, para ver se não está próximo da rede. Então, assim, o cuidado é o planejamento, né? Você que vai fazer a sua festa, seja você da prefeitura ou você que vai fazer sua festa em casa, receber os amigos, ter a preocupação, a precaução de montar a sua festa longe da rede elétrica. Outro ponto importante, né, para o folião, esse que vai estar lá soltando a sua serpentina, seu confete, é nunca usar esse tipo de material com material metálico, né? Ele pode provocar curto-circuito e até acidentes graves. Por esse motivo, a CPFL lança a campanha de Guardião da Vida. Convido a todos a consultar no nosso site ou chamar o Guardião no Zap, que vai aparecer aqui para vocês, para ter dica de segurança no Carnaval. E por que os carros alegóricos e trios elétricos exigem uma atenção redobrada em relação à altura e à proximidade da fiação durante esse período?
acho que esse é um ponto de risco, né? O trio elétrico está lá, cheio de gente em cima, cantor em cima, o pessoal dançando, e a altura do caminhão, com a proximidade da rede elétrica, pode ocasionar algum risco. Então, assim, é fazer um trajeto onde não tem a rede, né? Em Campinas vamos fazer o trio elétrico parado ou andando pela Glicério, que a rede é subterrânea, como tem lá no Parque Prado, um trio elétrico famoso aqui na cidade. A gente vai lá, orienta o melhor local para o trio elétrico ficar parado, para que não tenha risco tanto para quem está em cima do trio e para a população que está embaixo. E o senhor comentou na sua primeira resposta a questão dos confetes e das serpentinas metálicas, que ainda são comuns na folia. Que tipo de acidentes eles podem provocar ao entrar em contato com a rede elétrica? Esse confete, serpentina feito de material metálico, em contato com a rede, ele provoca um curto-circuito, pode provocar o rompimento de um cabo e os foliões vão estar embaixo, ali pode ter um acidente sério, até fatal. Então, assim, é nunca utilizar confete ou serpentina com material metálico. E o que é proibido em relação ao uso da rede elétrica durante o carnaval? E quais práticas o folião ou o organizador devem tomar? O ideal é planejar com antecedência, né? Vai montar a sua estrutura de festa, o seu evento, ver se tem uma ligação correta feita pela distribuidora. No caso de dúvida, contrata um eletricista profissional, habilitado, que vai entrar em contato com a distribuidora, vai montar o padrão de energia, de entrada de energia correto, com as proteções corretas, né? Hoje um padrão ele tem lá um DPS, que é um dispositivo de surto, tem um disjuntor, em caso de qualquer ocorrência na rede ele desliga por segurança. Então é nunca ligar de forma clandestina, sempre consultar a distribuidora, monta com o seu profissional habilitado, faça a sua festa segura e curta o carnaval. E a gente sabe que tem o pessoal que prefere curtir o carnaval dentro de casa, reunir a família, os amigos ali em casa para curtir o carnaval. Mesmo dentro de casa, quais são os cuidados que devem ser tomados? Vai chegar em casa uma galera, né? Um traz uma caixa de som e você vai ligando tudo na mesma tomada. Isso pode sobrecarregar. O ideal é que tenha uma tomada para cada equipamento, ou na pior das hipóteses aí que você tenha um filtro de linha, um equipamento de no break que vai poder equilibrar ali, te dar segurança para sua festa, sem sobreaquecer sua instalação, sem um risco de incêndio, sem um risco de curto-circuito. E como funciona o Guardião no Zap? De que forma esse canal pode ajudar a prevenir acidentes durante esse período de festa? O Guardião do Zap ele não serve só para o carnaval, é uma ferramenta da CPFL. Para você que vai fazer uma reforma em casa, vai pintar uma fachada e a rede está próxima, o Guardião vai tirar suas dúvidas. O Guardião fala do Maio Amarelo e fala do carnaval. Fala das dicas de segurança, de ficar longe da rede elétrica, de manter os seus equipamentos dentro das normas e procedimentos, das instalações serem seguras e não clandestinas. Então todas as informações para que você possa curtir o carnaval com tranquilidade vão estar no Guardião do Zap. Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pela disponibilidade. Tá aí, então, Gabriel, as principais dicas para quem tá em casa acompanhando a gente, curtir o carnaval com segurança na rua, tomar todos os cuidados possíveis. E quem ficou com dúvida, quer conversar com a CPFL, tem o Guardião no Zap para orientações em tempo real via WhatsApp pelo número 19 2042 1572, sem necessidades de informações pessoais. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Felipe Gomes, pelas informações. Quero agradecer também, claro, a disponibilidade do tempo aqui do Fernando Amaral Zica, que é o consultor de relacionamento da CPFL Paulista, também pelas informações. Segurança em primeiro lugar, seja em bloco na rua ou seja em casa. Bom, e a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque Campinas realiza a 13ª edição da campanha Fevereiro Violeta, pela superação do analfabetismo, que reforça a importância da alfabetização e incentiva jovens e adultos que ainda não concluíram os estudos a voltarem para a sala de aula. A iniciativa é da FUMEC e a abertura oficial da campanha aconteceu ontem.
A Fundação Municipal para a Educação Comunitária de Campinas, a FUMEC, deu início à 13ª edição da campanha Fevereiro Violeta, que reforça a importância da alfabetização e incentiva jovens e adultos que não concluíram os estudos a retornarem à sala de aula. Há muitos anos, Campinas tem uma política pública muito importante e consistente para acabar com o analfabetismo. Essa campanha Fevereiro Violeta completa o 13º ano. Mas nós temos que procurar avançar cada vez mais. E esse ano, além do apoio fundamental da mídia, da imprensa, nós também vamos intensificar a busca ativa e também trabalhar para continuar reduzindo a evasão. Porque não adianta você ter milhares de matrículas e se uma boa parte abandona o curso durante a alfabetização. Então, trabalhar não só do ponto de vista de campanha em toda a imprensa, na mídia, mas também reforçar as ações de busca ativa. Prefeito, Campinas já tem um selo de alfabetização. Por que essa campanha ainda é prioridade para o município? Porque enquanto tiver um campineiro ou uma campineira que não saiba ler e escrever, é obrigação do município alfabetizá-la. Então, a alfabetização é mais do que ensinar a ler e escrever, é dar dignidade, dar possibilidade de melhoria de vida da pessoa, inclusão social, inclusão no mercado de trabalho. Calcula hoje no mundo digital a pessoa que não sabe ler e escrever. Ela vai ter total dificuldade em qualquer instrumento, em qualquer computador, em qualquer manusear, qualquer equipamento eletrônico. Então é muito importante, mesmo que a cidade tenha o selo de alfabetização, a cidade continuar trabalhando enquanto tiver um campineiro ou uma campineira que não saiba ler nem escrever. A abertura oficial da campanha Fevereiro Violeta aconteceu na unidade da FUMEC do Cambará, que fica no DIC 4, e segue até o dia 6 de março. Este ano, o tema da campanha é os exercícios da cidadania e os desafios da superação do analfabetismo de Campinas, na educação de jovens e adultos. A gente acredita que cidadania ela engloba várias frentes, né? Autonomia, dignidade. Acho que essa palavra dignidade também ela está muito linkada à cidadania, porque a partir do momento que uma pessoa sabe ler e escrever, ela tem a sua cidadania plena atendida e ela tem, de fato, a sua vida digna, que é o que o poder público ali pode oferecer. Então, acho que é importante a gente destacar que a gente precisa buscar essas pessoas que não são fáceis, mas acho que foi dito muito aqui no evento de hoje, enquanto um estiver, a gente vai lutar, porque ninguém pode ficar para trás na nossa cidade de Campinas. Uma das principais ações da campanha é a busca ativa, quando os agentes vão até os bairros e as residências abordar os moradores, levantar dados e identificar possíveis candidatos. Nos bairros ele funciona com as intersetoriais, com os CRAS, as organizações do terceiro setor, todo o movimento que tem no bairro e que leva a uma proximidade da população, principalmente da população carente, a FUMEC está presente, seja na área da saúde, assistência social, não importa. As matrículas para a educação de jovens e adultos estão abertas durante todo o ano. As inscrições podem ser feitas nas 5 regionais da FUMEC, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para se matricular, é necessário apresentar um documento de identidade e comprovante de residência. O mês de fevereiro é utilizado justamente Fevereiro Violeta, que significa dignidade, prosperidade e respeito, para dar um impulsionamento na busca ativa. Porém, ela é feita ao longo de todo o ano e não há período vago. Qualquer momento, de janeiro a dezembro, a FUMEC faz matrículas novas. A Prefeitura de Campinas mantém fechados 13 parques nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, porque o acumulado de chuvas foi superior a 80 milímetros nas últimas 72 horas. E são eles que estão fechados: o Bosque Chico Mendes, no Parque São Quirino, o Bosque da Paz Rabin, lá no Jardim Madalena, Bosque do Jequitibás, no bairro Bosque, Lago do Café, no Parque Taquaral, assim como o Parque Portugal. Então a Lagoa do Taquaral está fechada nesta terça-feira. Bosque São José, na Vila Lemos, Bosque dos Artistas, no Swift, Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, Lagoa do Jambeiro, na Praça José Ferreira de Toledo, no Parque Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tille, no Jardim São Domingos, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na Vila Brandina, Parque das Águas, no Parque Jambeiro,
Bosque Ferdinando Tille, no Parque Valença. Os demais parques da cidade estão abertos normalmente. Meio-dia mais 14 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, agora falando sobre emprego. É sempre bom, né? Você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção, viu? São mais de 600 vagas disponíveis para esta terça-feira, olha só. Há vagas para ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista contábil, analista financeiro, armador de ferragens na construção civil, atendente de lanchonete, jovem aprendiz, atendente de loja. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Auxiliar de cozinha, auxiliar de estacionamento, carpinteiro, coletor de lixo, garçom, monitor de câmeras de segurança, operador de caixa, pedreiro, pizzaiolo e recepcionista. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da terceira reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 7 projetos durante quase 4 horas. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Como você disse ontem, portanto, foi realizada aqui no plenário José Maria Matosinho a terceira reunião ordinária. Bom, havia 7 itens na pauta, o item 1 foi arquivado, os demais todos aprovados. Como, por exemplo, um de autoria do Executivo, quem falou sobre esse projeto, o vereador Luiz Abico, que é, na verdade, o vice-líder de governo na Câmara. O projeto de lei que foi votado em segunda discussão fala a respeito de vagas em concursos públicos de Campinas. Algumas mudanças. Quem explica é o próprio vereador. Houve uma modificação, uma melhoria nos futuros concursos públicos, ampliando, as oportunidades para as pessoas que não têm condições de pagar a inscrição. Por exemplo, as pessoas que estão no CAD único, ficam isentos das inscrições, que é o item 2 do nosso projeto, da pauta. O primeiro item, que é o item 2 hoje, que vai para a segunda votação, trata aí do aumento das cotas raciais de 20% para 30%, quer dizer, de 20% para 30%, onde 5% para as pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, dando mais oportunidade a essas pessoas participarem do serviço público. Bom, inclusive a ideia, segundo o texto, é correção das desigualdades históricas que atingem essa população, né, vereador? Exatamente, é uma desigualdade já muito antiga que estava ocorrendo nos concursos públicos e Campinas fez por bem mandar esse projeto aqui para a Câmara, tentando atenuar essa diferença, dando mais oportunidade às pessoas pretas e pardas, que é uma maioria muito imensa aqui imensa. Tem muita gente, pretas e pardas, morando na cidade de Campinas, que terão mais chances de participar do serviço público através do concurso público, e assim também como os indígenas e os quilombolas. Bom, também teve o item 3 da pauta,
Conversei com o vereador Eduardo Magoga, teve segunda discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do próprio vereador, com emenda que institui aí a Lei Larissa, com relação à utilização das faixas para ônibus de transporte coletivo urbano por outros tipos de veículos. Quem explica é o próprio vereador Eduardo Magoga. Larissa, ela é uma menina portadora do TEA e conheci ela no momento de crise, onde ela teve uma crise por conta do dente do siso e ali nós vimos um comportamento que deixa a gente impactado. Então esse projeto ele veio para amenizar o tempo de transporte dessas crianças nas vans, nos utilitários que prestam serviço às casas de assistência ao TEA, para que essas crianças diminuam o tempo delas dentro dessa condução e evite ter crises no momento difícil de transporte ali daquela criança ou daquele adulto com TEA. Bom, é o que eu ia falar, diminuindo o tempo, diminui consequentemente também o sofrimento. O sofrimento e o risco que algo possa sair fora do anormal, porque às vezes a criança com TEA ela já está, ou a pessoa que está sendo transportada com TEA já está acostumado com um tempo dentro do carro. Mas aí você às vezes pega um dia de muito calor, onde pode acontecer um acidente, uma via, então ali as faixas exclusivas estão sempre preparadas para que o ônibus passe. Então essa é a ideia, é no momento desse essas vans poderem usar as faixas exclusivas para poder levar aí essa criança ou essa pessoa com TEA ao seu destino mais rápido. Bom, como seria? Teria ali uma identificação fácil? Bom, primeiro que já tem que ser as vans que apresentam características de adaptação para esse transporte de pessoas com deficiência. E com certeza, a lei sendo sancionada pelo prefeito, haverá um decreto onde a INDEC, a Secretaria de Transporte, vai poder fazer toda a identificação desse veículo. Quem não pôde acompanhar ontem a terceira reunião ordinária pode assistir na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Lembrando que amanhã, Gabriel, será realizada a 4ª reunião ordinária aqui na Câmara. Eu volto com você. Tá certo, muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei do vereador Roberto Alves propõe converter penalidades aplicadas a infrações de trânsito de natureza leve em doação de sangue como medida educativa. O vereador Roberto Alves protocolou um projeto de lei que propõe a conversão de penalidades de trânsito de natureza leve em medida educativa por meio da doação voluntária de sangue. Essa lei, eu vi, já é lei em outro estado, eu estava conversando com um vereador de outro estado, que ele fez esse projeto de lei e é lei, já virou lei no estado, se não me engano, é Minas Gerais, em Belo Horizonte. Só que o que acontece? Hoje nós temos uma busca muito grande, principalmente quando vai chegando as festas, por pessoas que doem sangue. Você vê que os hemocentros fazem apelos para que as pessoas possam doar sangue. Qual a ideia que eu tive? De fazer esse projeto de lei, que se a pessoa ela for penalizada aqui no trânsito de Campinas, da cidade de Campinas, que sendo leve, às vezes a pessoa para o carro numa vaga que não poderia pagar, que não poderia parar, e ela vai ser penalizada por uma multa. É uma coisa leve, ele não foi um acidente grave. Que ele possa querer trocar, em vez dele pagar a multa, ele doar sangue. De acordo com o texto do projeto, a conversão da penalidade vai ser facultativa. Não quer dizer que ele vai ser obrigado a doar o sangue. Ele pode pagar a multa do mesmo jeito. Opcional. É opcional. Ou então ele trocar por uma doação de sangue, que eu tenho certeza que vai salvar a vida. O sangue salva a vida. O projeto ainda prevê que, para ter acesso ao benefício, o motorista não pode ser reincidente na mesma infração dentro de um período de 12 meses. Não pode ser reincidente, que senão, no máximo, 2 multas por ano. O projeto diz que são apenas 2 multas por ano. Que se ele tiver leve, que não prejudicou ninguém,
ele pode então trocar através da doação de sangue. Segundo o parlamentar, ao receber a notificação de infração, o condutor vai poder optar se entra com recurso ou faz a conversão para a doação de sangue. Você veja que hoje a pessoa recebe a notificação, ela tem que identificar a carteira de motorista, o número da carteira de motorista, ela tem que procurar ou tentar entrar com recurso para derrubar a multa, que muitas das vezes ela não consegue, ela é obrigada a pagar, ela pode até entrar com recurso, mas ela vai ter que pagar. Então o que ela entra com recurso? Dela, em vez dela pagar a multa, ela doa sangue. Projeto de lei do vereador Herbert Ganem quer a criação de uma campanha de conscientização sobre o zoosadismo digital. A iniciativa busca proteger crianças e adolescentes de ambientes virtuais que incentivam a crueldade contra animais. Um projeto de lei ordinária protocolado na Câmara de Campinas quer conscientizar a população sobre o chamado zoosadismo digital. A proposta de autoria do vereador Herbert Ganem tem como objetivo prevenir a atração de crianças e adolescentes por ambientes virtuais que incentivam a crueldade contra animais. São pessoas, adolescentes ou pessoas maiores de idade que praticam maus tratos com os animais através da internet. Algum tempo atrás eu recebi no meu gabinete uma denúncia que tinha um programa chamado Discord, e nesse Discord estava acontecendo crimes contra os animais. Então uma pessoa maltratava, torturava o animal e transmitia online isso. O projeto estabelece diretrizes para a campanha, que incluem a orientação de adultos sobre a existência desse tipo de crime e o ensino de crianças e adolescentes para que reconheçam sinais de alerta, como mensagens de estranhos, convites para desafios violentos ou pedidos de fotos e dados pessoais. A gente quer uma conscientização, principalmente para os pais ficarem atentos ao que os filhos estão vendo na internet. Foi no dia 10 de janeiro que eu fiz essa denúncia, junto com o meu grupo, o Grupo Ganem. A gente entrou em contato com as autoridades através de ofício, informando a denúncia que nós recebemos, e logo após aconteceu o caso do cãozinho orelha, que pode estar ligado com esses crimes de internet. Comete maus tratos com o animal, filma e depois divulga isso na internet. Alguns dizem que existe aí uma rede que alimenta muito isso. Entre as medidas sugeridas estão a redução de tempo de uso da internet e a fiscalização parental como forma de prevenir a possibilidade de acesso a conteúdos violentos na internet. A gente quer que isso vá para as escolas, a gente possa instruir nossos filhos para que eles entendam que isso é crime, respeite os animais e que os pais também fiquem atentos ao que os filhos estão vendo na internet. Às vezes a criança passa o dia inteiro lá na internet, fica quietinha, dando trabalho, mas o que ela está vendo lá? Com quem que ela está conversando? Então a preocupação é essa. O projeto também propõe a integração entre os órgãos responsáveis pela proteção de crianças, adolescentes e animais, envolvendo áreas como segurança pública, educação, saúde, meio ambiente e o Conselho Tutelar. A gente precisa desses programas através da saúde, reuniões em comunidades de bairro, nas escolas, como eu disse, aonde a gente puder levar essa informação, principalmente para os pais, para que fiquem atentos com isso. Esse crime está crescendo com a internet. Hora de falar sobre as emendas impositivas. O vereador Rubens Gás destinou R$1.725.000 para a saúde, sendo R$850.000 à rede Mário Gatti, para a aquisição de uma unidade do aparelho storage que serve para armazenamento de informações médicas e dados dos pacientes. O vereador Rubens Gás destinou R$1.725.000 para a área da saúde. Só para a rede Mário Gatti, quase R$1 milhão. Para a saúde é de praxe destinar 50%, então nós destinamos R$1.725.000 da seguinte maneira.
quase 1 milhão para o Mário Gatti, através de fala que tivemos, através da necessidade que eles têm já de algum tempo, né, que vem protelando a compra desse aparelho, um aparelho de armazenamento de dados de todos os usuários. Esse aparelho chama-se Storage, no valor de 850 mil, mais 135 mil de HD para que seja usufruído nesse aparelho. Mandamos também 240 mil para Penido Bonier, que nós mandamos praticamente todos os anos, 150 mil para a maternidade, 200 mil nós mandamos para o Hospital Beneficência Portuguesa e 150 mil para o Hospital da PUC de Campinas, perfazendo um total de 1.725.000. As emendas impositivas são um mecanismo do Legislativo que permite que os vereadores destinem parte do orçamento municipal para projetos específicos, garantindo assim que determinadas demandas da população sejam atendidas. É uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar valores de até 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos. O vereador Rubens Gás destaca emendas que também foram destinadas para outras secretarias. Nós mandamos 150 mil para a Secretaria Municipal, para a INDEC, para que possam serem feitas lombadas, faixas, abrigos, né? Então, esse dinheiro foi destinado para a INDEC. 35 mil nós destinamos para uma artista plástica, que ela faz um mural, né, que foi feito no CDHU, e que ela vai voltar a fazer lá. Ficou muito bonito, deu uma conotação, uma visibilidade enorme para a região. É importante isso a gente frisar na área da cultura. 51 mil nós mandamos para a segurança pública, 9 mil também mandamos para a segurança pública, canalizando no custo da instalação de equipamentos de vídeo monitoramento. 25 mil nós mandamos para a Secretaria de Assistência Social para investimento, compra de computadores. Ainda segundo o parlamentar, ele procurou fracionar as emendas impositivas para atender vários públicos. 50 mil reais nós mandamos uma emenda à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para custeio do Instituto Semear, é um instituto lá na região nossa, no Vila Olímpia, que é comandado pelo pastor Antônio, um amigo nosso que desenvolve um trabalho estupendo. 30 mil reais nós mandamos para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para auxílio ao Instituto Campineiro dos Cegos. Isso aqui eu quero frisar, que é importante essa visita nesse instituto, nós visitamos lá. A importância que nós, cidadãos campineiros, temos que apoiar, fomentar o trabalho feito lá, um trabalho que realmente de excelência. Ele reforça que enviou 130 mil reais para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para a reforma e cobertura da quadra e a aquisição de materiais e manutenção de oficinas da Associação Beneficente Campineira. Eu tenho um carinho especial porque essa OSC aqui, não só meu filho, como demais crianças que eu conheço lá, deram um resultado excelente. A nossa região, a região dos Amarais, ela é formada por muita OSC e a gente só tem que agradecer os trabalhos que eles fazem lá. O vereador Rubens Gás destinou 800 mil reais para cultura e turismo. Porque a gente tem um trabalho, a voz do samba na periferia. O que é que a gente enxerga? Que nós temos muitos talentos dentro da nossa cidade, que acaba não sendo valorizado, potencializado da medida como deveriam. Meio-dia mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, durante o período da Piracema, a pesca é proibida para espécies nativas em todos os rios, afluentes, lagos, reservatórios da bacia do Rio Paraná, que abrange a região metropolitana de Campinas. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro O Giro Ambiental. Olá, nós estamos no período da Piracema, em que a pesca é proibida para espécies nativas em todos os rios, afluentes, lagos, lagoas marginais e reservatórios da bacia do Rio Paraná,
que abrange a região metropolitana de Campinas também. E é para falar sobre esse período, o que acontece, porque ele é tão importante, que nós estamos aqui conectados no Giro Ambiental com o Fábio Sussel, que é pesquisador científico do Instituto de Pesca, que é um órgão da Secretaria Estadual de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo. Fábio, seja bem-vindo. Olá, uma satisfação. Vamos lá. O que é Piracema? Piracema, antes de mais nada, é uma palavra indígena do Tupi-Guarani, que significa subida de peixe. Pira, peixe, e sema, subida. Porém, nem todas as espécies realizam a piracema. Somente as espécies reofílicas. Tá, Fábio, mas o que são espécies reofílicas? São espécies que migram rio acima com o objetivo de se reproduzirem. Portanto, nem todas as espécies dos nossos rios realizam a piracema, como, por exemplo, a família dos ciclídeos, que é a família da tilápia, do tucunaré, do Oscar, que é um peixe de aquário, o cascudo, a família dos cascudos não realizam a piracema. Aliás, o cascudo tem uma hidrodinâmica péssima para nadar rio acima, né? Mas a natureza é sábia em todo esse sentido, certo? Então, os peixes reofílicos precisam fazer esse processo de migração rio acima. E para que a piracema aconteça, é fundamental correlacionarmos estações do ano com a fisiologia reprodutiva dessas espécies reofílicas. E aí, para ficar mais prático, a gente vai lá para o dia 21 de junho. O que acontece no dia 21 de junho? O menor dia do ano. Antes, uma informação importante. Existem 3 fatores fundamentais para que a reprodução dos peixes aconteça. São eles: tamanho do dia, temperatura e as chuvas. Então, quando nós vamos lá para o dia 21 de junho, nós temos o menor dia do ano, uma época fria do ano e com poucas chuvas. Nessa época, o peixe está rio abaixo, está lá nas águas profundas, procurando uma zona de melhor conforto térmico para ele. A partir do dia 21 de junho, que por sinal é quando começa o inverno, os dias começam a crescer lentamente. Coisa de 1 segundo por dia, às vezes 2 segundos por dia, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar 21 de dezembro, que é o maior dia do ano para nós aqui do hemisfério sul, né? Conciliado a esse maior fotoperíodo, que nós praticamente não percebemos, né? Estamos sob o efeito de luz artificial em nossas casas, nas ruas, mas os animais percebem isso de forma muito nítida. Atrelado ao aumento do tamanho do dia, nós temos o aumento da temperatura também. E esses 2 fatores vai mandando mensagens para o peixe. Olha, está chegando o período de se reproduzir, vai se preparando aí. E aí que vem o terceiro fator, que são as chuvas, né? Ali no mês de outubro, inicia a nossa estação chuvosa. Começa a cair as primeiras chuvas. Com as primeiras chuvas, o nível dos rios se eleva. Isso é um sinal para o peixe começar o seu processo de migração. O rio está com maior volume de água, ele se sente mais protegido para estar nadando, e aí então que começa a migração para a fisiologia reprodutiva estar apta para que a piracema, a reprodução, aconteça, certo? Esse movimento, Fábio, só uma coisinha, sem esse movimento, que às vezes quem está em casa não entende, por que o peixe, então, ele não consegue se reproduzir lá naquele lugar que ele está? Por que ele tem que fazer esse caminho de volta? Ele não conseguiria hoje se reproduzir ali onde ele nadou tanto para chegar? Boa, Mirna. Não consegue pelo seguinte fator. Ele precisa... Primeira estratégia da natureza é o seguinte: peixe, nade o máximo que você conseguir rio acima
e solte os ovos fertilizados lá no alto. Depois, quando a larvinha nascer, ela vai encontrando alimento rio abaixo e vai se desenvolvendo. Porém, antes disso, tem um outro fator fisiológico muito importante. Ele precisa nadar para queimar energia. Quando ele queima energia, ele libera o ácido lático, o mesmo que nós liberamos quando fazemos um esforço físico muito grande. Esse ácido lático vai agir lá sobre a hipófise do peixe, que é uma glândula que libera os hormônios da reprodução. Quanto mais ele nadar, como se ele estivesse fazendo esteira, né, nadando contra a corrente, quanto mais ele nadar, mais energia vai gastar, mais ácido lático e mais hormônios gonadotrópicos, hormônios da reprodução, que vão estimular o ovário nas fêmeas e o testículo nos machos. Então, isso é um processo muito sincronizado da natureza, muito perfeito, é coisa de Deus isso, né? E aí que os peixes, então, machos e fêmeas, vão nadando, gastando energia, vem uma chuva forte, aumenta o volume, a pressão da correnteza fica maior, eles têm que nadar ainda mais intensamente. E aí que nem todos os peixes se reproduzem todos de uma vez só. O período de defeso, que é diferente da piracema, a piracema acontece dentro do período de defeso, mas ela também acontece antes e depois. O período de defeso é uma data que tem por objetivo defender os peixes para que eles possam cumprir o seu papel e se reproduzirem. Que aqui na bacia do Rio Paraná, que é a nossa bacia, começa no dia 1º de outubro e vai até 28 de fevereiro. Lembra que a gente tem nesse período, Fábio, nesse período a gente tem algo bem importante, que é essa questão da proibição da pesca, justamente para permitir essa reprodução dos peixes. Eu queria que você falasse, inclusive, de como tem sido isso para o Instituto, né, Pesca, já que a gente tem aí muitos rios nessa bacia, se há uma fiscalização maior nesse período e quais as orientações, inclusive, para as pessoas continuarem usando, inclusive a gente sabe que tem populações que dependem exclusivamente da pesca, se não, olha, nesse período pode-se pescar tal qualidade de peixe, ou não pode-se usar, por exemplo, a tarrafa. O que acontece exatamente? O Instituto de Pesca ele não é um órgão fiscalizador, e sim um órgão de pesquisa e extensão. Mas sim, quem faz a fiscalização é a Polícia Ambiental, e sim, durante o período de defesa, essa fiscalização é intensificada. Por quê? Os cardumes estão vulneráveis, tá? Eles estão sempre perto das cachoeiras dos rios. E numa situação onde ele encontra-se sobre o efeito hormonal da reprodução, que ele está disposto a se reproduzir a qualquer custo, mesmo que ele encontre predadores pela frente, como os humanos principalmente, né? Então, é um período em que os cardumes estão concentrados e vulneráveis. E aí que algumas espécies podem ser pescadas. Por exemplo, as espécies exóticas, ou alóctones, que são aquelas que não pertencem à nossa bacia. No caso aqui da bacia do Paraná, principalmente a tilápia, os tucunarés e a curvina, certo? Pescadores profissionais podem pescar mesmo as nossas espécies nativas para subsistência. Porém, eles nunca podem estocar mais que 5 ou 10 quilos em casa, por exemplo. Pescadores amadores ou esportivos não podem pescar nenhuma das nossas espécies nativas. E claro que existe ainda essas restrições, como não pode pescar de rede e nem de tarrafa, porque aí não dá para selecionar quem é nativo e quem não é, e muitas vezes os peixes acabam morrendo na rede. Então não é permitido pescar de rede, de tarrafa, de anzol de galho, de espinhel, no período do defeso. E a gente aqui no Giro Ambiental, inclusive, já conversou com pesquisadores a respeito dos efeitos climáticos também, por exemplo, nos insetos. E no Instituto de Pesca, aí vocês perceberam
se há também essa questão quando se fala da Piracema? Não, não afeta. Há uma estratégia da natureza em que cada ano a piracema é de um jeito e favorece algumas espécies em detrimento a outras e depois isso se altera. O tamanho do dia é algo constante ao longo dos anos. Isto não muda. Mas a temperatura e a quantidade de chuva muda. E é uma estratégia da natureza. Como eu disse, tem anos em que o maior volume de chuvas, portanto, o maior volume de água no rio, favorecem determinadas espécies, e tem anos que o menor volume de chuva e o menor nível dos rios acabam favorecendo outras. E está tudo certo. A natureza é sábia nesse sentido. Ela sabe que está fazendo o equilíbrio e todas as espécies estão tendo a oportunidade de se reproduzir. Olha, para você de casa, se você é da região metropolitana de Campinas, a gente lembra que aqui a gente tem algumas confluências, por exemplo, a junção dos rios Jaguari e Atibaia, desembocaduras do Rio Quilombo, também temos aí a questão do Rio Piracicaba, aqui na cidade, aqui pertinho, temos ali em Americana o córrego Olho d'Água, que é afluente da represa Salto Grande, todos esses lugares, inclusive nesse momento, proibida a pesca. Proibido a pesca. A região aqui da Grande Campinas é uma região farta de rios bons, com uma boa diversidade de espécies, e é obrigação nossa preservar não somente os rios, mas também as nossas espécies nativas. Muito obrigada, Fábio. E lembrando que se o Instituto de Pesca tiver mais alguma pesquisa importante que queira levar até a população em casa, o Giro Ambiental está à disposição. Muito obrigada. Obrigado também. E olha, a gente fica por aqui, mas não antes, não sai daí. Olha assim, a gente tem agora informações e curiosidades sobre meio ambiente e a sustentabilidade. O início de 2026 registrou um fenômeno alarmante na Grã-Bretanha e na Irlanda. Centenas de espécies de plantas floresceram em pleno inverno. Segundo a Sociedade Botânica desses países, o evento é um reflexo direto de como as mudanças climáticas estão alterando os ciclos naturais. Os dados revelam a magnitude do impacto. 310 espécies nativas foram encontradas em floração, contra apenas 10 espécies normalmente esperadas para esta época. Ao incluir as plantas não nativas, o total saltou para 646 espécies floridas. Pesquisas realizadas entre 2016 e 2025 confirmaram essa correlação entre o calor e esse comportamento. A cada 1,8 grau Fahrenheit de aumento na temperatura, surgem, em média, 2,5 espécies adicionais em flor por local. Embora o cenário pareça primaveril, cientistas alertam que essa floração fora de época desequilibra o ecossistema e ameaça a sobrevivência das espécies a longo prazo. A previsão para a quarta-feira é de céu parcialmente nublado com chuvas a partir da tarde. A diferença é que amanhã o sol tenta aparecer no meio de tantas nuvens, o que vai deixar a sensação térmica mais alta em relação a hoje. E com isso, pode chover forte em alguns locais com queda de raios. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Meio de semana chegando, com mínima de 20 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.